Oi gente, eu sou a Carol e hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a pintura desse rostinho no estilo Posket. Espero que gostem. Bom, eu vou utilizar tinta aquarela, tá? Eu tô usando aqui da marca Pentel, mas você pode utilizar a que você tiver aí, ou utilizar o lápis aquarelável ou a tinta acrílica mesmo. Mas como eu tenho a tinta aquarela aqui, eu vou testar essa videoaula com ela, tá? A minha tinta, ela tá meio esquisita assim, porque ela tá vencida há alguns anos, mas eu tô usando ela mesmo assim. Então eu coloco ali uma gotinha pequena da tinta e logo em seguida eu já coloco água pra gente diluir a tinta. Eu aconselho você a usar bem pouquinho porque ela rende bastante quando você coloca água. Então eu vou diluir ali e depois a gente vai passar. Depois de diluir bem a tinta, eu coloco mais uma gota de água ali, porque é o que a gente vai usar para ir limpando o pincel. Conforme for carregando muito, a gente vai tirando o excesso nessa água. Também separo ali um papel para poder limpar o pincel conforme eu precise tirar a tinta dele. Daí a gente vai molhar o pincel e eu vou passando em toda a região ali que eu demarquei, que vai ser a íris do bonequinho, tá? Então a gente vai passando assim com toda a calma do mundo, preenchendo todo o espaço e com cuidado para não carregar muito o pincel e para não borrar também, mas se borrar não tem problema, é só limpar depois. Faço isso nos dois olhinhos até preencher toda a área que vai representar a íris. Eu vou manter esse vídeo em uma velocidade não muito avançada para vocês verem como o processo de pintura de olhos não é rápido. Quando a gente posta nas redes sociais, a gente acaba acelerando por causa do tempo, mas o processo ele não é rápido, ele é um processo bem lento, onde a gente faz, refaz, conserta o que errou e vai fazendo tudo com muita calma. E eu queria muito que vocês entendessem isso, porque às vezes a pintura de vocês não tá saindo do jeito certo, porque vocês estão tentando fazer rápido. Então você precisa ter paciência nesse momento da produção, né? Na verdade, em todas as etapas do biscuit, a gente precisa de paciência e calma. Nesse momento, eu tô limpando um pouco a parte de baixo para clarear. Então eu passei na água, tirei o excesso da tinta e tô utilizando o papel e a minha própria mão para tirar o excesso de tinta e arrastando um pouquinho para cima, porque a parte de cima geralmente fica mais escura que a parte de baixo do olho. A gente faz isso para dar um efeito de luz mesmo. E percebam que nesse momento eu às vezes tiro e às vezes reponho, porque às vezes eu vejo que eu tirei demais, que eu preciso de mais tinta, ou então eu vejo que eu coloquei muita tinta e preciso tirar. Enfim, a modelagem é assim, a gente vai ajeitando e vendo da forma que vai ficar melhor. Sempre tirando também o excesso de água, porque se você colocar o pincel muito molhado, vai fazer uma lambrequeira e aí pode acabar estragando. Vocês perceberam que esse processo de arrastar a tinta eu faço somente no miolo? Eu não pego das laterais, eu deixo esse risquinho mais forte, porque isso também vai dar um detalhe no olhinho depois. Vai ficar esse contorninho mais escuro ao redor. Depois eu venho com a tinta mais escura e um pincel extremamente fino. É um pincel de manicure esse, tá? É um dos pincéis mais finos que eu já encontrei, gente. Eu recomendo que vocês invistam em um pincel fininho assim, porque a gente vai utilizar ele para fazer esse contorninho que eu acabei de falar para vocês. E eu queria que vocês percebessem também como eu apoio as minhas mãos. Elas estão apoiadas na mesa e eu utilizo o meu próprio dedo para apoiar na cabecinha, que tá na minha outra mão, e a minha mão tá apoiada na mesa. É um conjunto de apoios, tá? Isso é muito importante para que você não fique com a mão tremendo e você consiga ter um pouco mais de firmeza na hora de fazer o traço.
Eu gosto de apoiar o dedo na cabeça do bonequinho, porque essa foi uma técnica que eu encontrei para me dar mais firmeza, porque se eu só apoio a mão na mesa, eu não consigo, eu tremo, então eu precisei fazer isso. Comigo deu certo, pode ser que dê com você também, então testa aí. Esse tipo de pintura, gente, também é uma questão de costume e de treino, tá? Não é sempre que vai dar certo, nem sempre você vai conseguir fazer da primeira vez, você precisa fazer várias e várias vezes. E uma hora você vai conseguir, porque eu não conseguia e agora eu consigo. Então, se eu consigo, você também consegue, beleza? E mais uma vez eu aconselho você a investir em um pincel fino, porque esse pincel, depois que eu adquiri ele, melhorou muito a minha pintura de olhos, porque o traço fica bem mais delicado. Eles não são caros, são bem baratinhos, eu compro pela Shopee mesmo. E geralmente vem um kit com vários, ou então você pode comprar um só, não tem problema. Mas comprem pelo menos um e tentem utilizar ele, me falem se mudou alguma coisa, porque pra mim mudou bastante. Agora com um outro pincel eu vou repor ali um pouco de tinta na parte de cima de novo, porque eu achei que ficou muito claro. Então eu quero deixar essa parte de cima um pouco mais escura e eu vou fazer isso nos dois olhinhos. É muito importante que você faça a troca de pincéis, tá? Que você utilize um outro pincel com umas cerdas um pouquinho mais grossas pra você não deixar tantas marcas de tinta assim, tá? E vai ser mais fácil também se você fizer dessa forma. Sempre limpando e tirando os excessos, tá, gente? Não se esqueçam disso. Os dois olhinhos nunca ficam iguais. Os meus, pelo menos, não. E eu já aceitei isso na minha vida. Tem artistas que conseguem fazer, eu simplesmente ainda não consigo e tá tudo bem. Eu fico bem com isso, mas se você for também um desses artistas que não consegue fazer os dois ficarem iguais, fica tranquilo, tá? Não é assim que funciona. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Você precisa estar satisfeito com o que você consegue fazer, tá bom? Em algum momento você pode adquirir a técnica de mudar isso. Mas no momento, se você não consegue, tá tudo bem, tá? Agora ali eu fui com a tinta acrílica branca e eu tô reforçando esse pontinho de luz da parte de baixo que eu falei pra vocês. E eu tô usando a tinta acrílica porque se eu usasse a aquarelável branca, ela ia misturar com a tinta de baixo e não ia ficar tão claro do jeito que eu queria. Então eu resolvi ir direto com a tinta acrílica. Mas lembrando que eu fiz assim, você pode fazer do jeitinho que você achar que fica melhor, tá bom? Conforme a gente vai fazendo, fica bem esquisito, né? Parece que vai dar errado. Mas confia no processo que não vai dar errado, tá? Segue até o fim, faz aí tudo certinho que vai dar certo. Confia. Ah, e não se esqueçam que de uma etapa para outra, a tinta precisa estar um pouquinho seca, tá? No olhinho, porque senão, se você for fazendo um processo atrás do outro, você vai acabar borrando tudo e aí vai dar tudo errado e você vai sentir ódio. E eu não quero que você sinta ódio, tá bom? Então, vai devagarinho aí. Eu peguei ali um boleador e eu medi certinho como que eu quero que fique no olhinho dele, porque agora a gente vai fazer a pupila. E eu vou pegar ele, vou molhar na tinta preta e eu vou pressionar no centro do olho do bonequinho, dessa forma. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Pode ser que fique torto, pode ser que fique torto. Aí você vai ter um pouquinho de trabalho para consertar, mas dá certo, tá bom? Se errar, você vai fazer o seguinte, você vai tentar de novo, tá bom? Você não vai desistir, você vai tentar de novo. Agora, com outro pincel, a gente vai fazer os cílios. Na verdade, não vai ser... Ele não tem cílios, né, esse personagem, porque ele é um menininho.
e então ele não tem aqueles cílios puxadinhos igual os olhinhos das menininhas. Então eu vou só fazer essa parte aí de cima, né, pra representar. E vou só pegando a tinta acrílica, tá? Eu gosto mais da tinta acrílica preta pra fazer cílios e pra fazer o ponto da pupila também, porque eu acho que fica mais forte. A tinta aquarela, ela acaba espalhando, eu não gosto de usar ela, meio que eu me embanando toda. Então eu prefiro usar a acrílica. Então a única coisa que eu vou fazendo é ir passando por toda essa voltinha. Eu vou do meio do olho até o meio do outro lado. Não sei se deu pra entender muito bem, mas é isso aí. Com todo o cuidado e paciência do mundo que você tiver. Gente, se você não conseguir ter paciência, não adianta. Você não vai conseguir trabalhar com biscuit. Porque o biscuit é basicamente isso o tempo inteiro. É a paciência, tá? Então você vai fazer isso com toda a paciência do mundo, tá bom? Sem correria, né? Vai na paz de Deus, tá? Parece que eu tô estragando, né, gente? Mas na verdade é que eu tô tentando fazer ficar com a mesma grossura do outro olhinho, tá? Essa é uma parte muito importante também, por isso que o processo precisa ser tão lento. Porque depois pra apagar vai dar bastante trabalho. E a gente não quer isso. Então, vamos na calma, tá? Agora, enquanto essa parte seca, eu vou vir aqui com o pincel aquarelável nesse tom aí que eu esqueci, é um marrom claro, eu acho. E eu vou fazer essa parte da pálpebra, tá? E aí eu vou passando ele tá bem apontadinho o lápis, tá bom, gente? Não passa ele com a ponta grossa, aponta ele aí e passa com bastante cuidadinho também, gente. Pintura de rosto é sempre na delicadeza, na paciência, tá? Igual eu falei. Então, você vai passando aos pouquinhos para poder dar essa profundidade. Depois a gente vai dar uma esfumadinha aí para não ficar tão profundo. Então, eu peguei aí o pincel e eu só vou passando assim mais ou menos. Você também pode usar o esfuminho, se você quiser. É que o pincel tava mais próximo, daí eu usei ele mesmo, tá? Eu acho que com o esfuminho ele fica melhor, mas eu utilizei o pincel mesmo. Agora eu venho com o pincel marrom e a gente vai fazer a nossa sobrancelha. Eu tô fazendo o traço bem mais próximo do olho, porque o meu personagem, ele tá bravo. Então, a sobrancelha dele é mais baixa. Aí eu faço o primeiro traço da parte de baixo e aí a gente vai fazer a grossura dela. A nossa sobrancelha, ela costuma ser mais fina na ponta e mais grossa na outra. Então, a gente tenta trazer isso pro biscuit também. Tá? Eu tento fazer isso. Se fizer muito grosso, não tem problema. Depois a gente limpa, tá? Aí a gente vai acertando e fazendo de novo, tá? Eu vou fazer as duas dessa forma porque ele tá bem sério, tá bem nervoso, tá bom? Essa primeira parte, ela é basicamente um esboço. É mais para você saber como vai ficar, para você ir testando. E a parte que, se der errado, você pode fazer de novo. Não que as outras você também não possa. Mas se errar nessa parte do processo, é mais fácil de limpar depois. Daí eu vou fazendo vários risquinhos para ir preenchendo esse espacinho da sobrancelha. Por quê? A nossa sobrancelha, são vários pelinhos, né? Então,
Então a gente faz vários pelinhos ali também pra ficar um pouquinho mais natural. Eu gosto de fazer a sobrancelha dessa forma, mas tem muitos artistas que gostam de fazer ela pintadinha normal, né? Só o tracinho ali, não tem problema. Você vê a forma que você acha que fica mais bonitinho no seu bonequinho. Eu gosto de fazer assim, tá bom? Mas se você gostar de outro jeito, daí é só você pegar a tinta e traçar. Agora, com o tom de lápis sépia, eu vou escurecer a ponta da sobrancelha e vou fazer isso só nessa pontinha, tá? Eu não vou fazer nela inteira, porque a parte que fica próxima do nariz ali, do meio da testa, ela é um pouquinho mais clara mesmo, né? Se você olhar no espelho, você vai ver que ela é um pouquinho mais clara, porque tem menos pelo nessa parte. Então, eu faço isso pra dar essa ideia, tá bom? Na parte que fica próximo do nariz ali, eu faço só um risquinho ou outro, tá? Aí ali eu já errei e já fui com um cotonetezinho molhado pra ir limpando, tá? E dando o formato certinho. Não tem problema, gente. Se errou, é só limpar. É só refazer, tá? Alguns processos dão mais trabalho para refazer, mas é isso, não tem problema. Se errou, refaz. Se não ficou do jeito que você queria, refaz. Tá tudo certo. Só toma cuidado para não passar o cotonete em cima da sobrancelha que você acabou de fazer, tá? Senão você vai borrar tudo, destruir tudo, tá? Vai passando com cuidadinho. E se o algodão sujar, troca e coloca outro, tá? Senão você vai começar a borrar a peça. Daí eu já aproveito para ir limpando algumas sujeirinhas que ficaram ao redor do rostinho. Agora, com a pintura do olho bem sequinha, eu vou fazer o sombreamento e para isso eu vou usar os pozinhos do Emerson, tá? Eu começo utilizando o tom de marrom, mas depois vocês vão ver que foi um erro e eu deveria ter começado direto com o preto, tá? Mas eu vou deixar essa parte no vídeo para vocês verem que é normal errar, tá bom? Ó, vejam que eu tô passando, mas eu não sei se dá pra ver no vídeo, não fica muito legal. Aí depois eu opto por passar o preto nos dois lados. Essa parte já é um pouquinho complicada de falar que se errar limpa, porque os pós do Emerson, eles pigmentam super bem, assim, fazendo um merchan aqui, mesmo sem ser parceira, mas eles pigmentam muito bem. Então, pra limpar isso daí, gente, não ia ter como, você ia ter que refazer toda a pintura do olho. Por isso que eu só passei de novo por cima ali o tom de preto, e aí o outro olho já foi direto com preto, porque como ele é bem pigmentado, nem ia dar pra perceber que não tem um marrom por baixo, era só passar ele. Gente, nos momentos em que eu puxo a cabecinha pra perto e ela sai da câmera, é porque eu tô assoprando o olhinho, tá? Pra tirar o pozinho. Agora, eu vou ali de novo com a tinta aquarela e o pincel fininho, porque eu vou fazer os risquinhos do olho, né? Então, eu passo o pincel ali com muita calma, eu vou fazendo os risquinhos, assim, dessa forma que tá no vídeo, tá? Faço vários risquinhos, não faço um muito perto do outro, porque senão fica esquisito. Então, faz um, dá um espacinho e faz o outro e por aí vai.
Agora, com o mesmo pincel, só que limpo e com a tinta branca, eu vou fazer risquinhos do lado dos risquinhos azuis que eu fiz anteriormente, para poder dar o efeito de luz dos olhos mesmo, tá? Então, eu passo ali na tinta branca e vou passando ali do lado dos risquinhos azuis que eu fiz, dessa forma. E aí, eu já aproveito e já faço um risquinho para ser um pontinho de luz dentro dos olhinhos. Eu vou com esse traço até o máximo o meio da pupila, tá? Não passa disso, senão fica esquisito. Agora, com um boleadorzinho, eu vou fazer ali, com a tinta também, uma outra bolinha de luz. Então, eu molho na tinta e só passo no boneco, igual quando a gente fez a bolinha da pupila. E fica assim. E com uma estequinha com a pontinha menor, pode ser um palito ou uma agulha, eu vou fazer esse pontinho menorzinho em cima, porque eu acho que fica bonitinho, tá? Então, a parte do olho, a gente já terminou. Agora, a gente vai pra boca. Pra fazer a boca, eu tô utilizando esse tom de rosa, que é aquele tom de rosa mais comum que vem nas caixinhas de lápis de cor. A diferença é que é aquarela, né? Então, eu vou molhar a pontinha dele assim e vou passando com o pincelzinho pra retirar a tinta. E aí, eu vou passando em todo o lábiozinho dele pra pintar. Percebam que para fazer a boquinha eu também utilizo aquela técnica, entre aspas, né, de apoiar o dedo na cabeça do bonequinho. Qualquer traço que eu vou fazer que precise de muita precisão, eu apoio meu dedo, gente, porque eu preciso do máximo de firmeza possível e só assim eu consigo ter. Eu disse que os olhinhos tinham acabado, mas eles não acabaram ainda não. Ainda faltou esse último detalhezinho, que é pegar o lápis aquarelável, né, daquela cor marronzinha mais clara, e fazer essa linha da marca d'água dos olhos. E aí você passa com bastante cuidado, porque essa parte não precisa ser forte, na verdade nem deveria. Ela é quase imperceptível, tá? E aí tem pequenos cíliozinhos embaixo também, né? Quando você busca por um Q-Posket na internet, você vê que eles têm esses cíliozinhos embaixo, assim, de um jeitinho bem sutil. Então a gente faz também. Apesar de estarmos fazendo do nosso jeitinho, algumas coisas a gente coloca igual. Agora, com a tinta acrílica marrom, bem diluidinha na água e o pincel fininho, a gente vai fazer a linha que fica no meio da nossa boca, para representar a divisão entre um lábio e outro, tá? Essa tinta ela precisa estar bem diluidinha para ela não ficar muito forte e não ficar esquisito. E essa daí é mais uma parte que a gente vai fazer com todo o cuidado do mundo, tá? A gente vai passando assim no meio. E esse marrom vai dar a ideia de que tá separado um lábiozinho do outro. Daí eu tô tentando ali puxar o cantinho da boca mais pra baixo, porque, como eu falei, ele tá bravo, né? Então ele tem que estar com uma boquinha mais emburradinha.
E aí, ali na parte de baixo do lábio, eu faço esse arquinho, pra parecer que ele tá com um biquinho emburradinho. Depois eu venho com o lápis de novo e eu vou consertar alguns detalhes do lábiozinho dele, pra não ficar tão forte essa parte que eu fiz do traço aí, e pra consertar algumas coisas que eu borrei, né? Então eu passo um pouco mais da tinta do lápis. E ficou assim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijos!